Oi, tudo bem? Beleza? Esse vídeo aqui, ele é um corte da resolução completa da prova do Provão Paulista 2023 para o segundo ano do ensino médio. Se você quiser ver as 9 questões, as provas do primeiro, a prova do terceiro, todos os links estão na descrição, beleza? Questão 42. Aqui já vai ter umas continhas, tá? Primeira questão com conta pra gente. Provão Paulista 2023, segundo ano do ensino médio. No tratamento de efluentes, né? Líquidos ali que estão saindo, é utilizado o cloreto de ferro 3, que necessita ser monitorado para não ultrapassar a concentração máxima de íons ferro no final do tratamento, que é de 2,7 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Então, a concentração do cloreto de ferro não pode passar essa concentração máxima. A análise de 200 ml de uma solução de cloreto de ferro 3, que é esse cara aqui, mostrou a presença de 2,4 vezes 10 a menos 3 mol de cloreto. Mostrou a presença de 2,4 vezes 10 a menos 3 mol de cloreto. Então, eles analisaram uma solução de cloreto de ferro 3 e acharam a concentração de cloreto, Cl-. A concentração de íons ferro 3 na solução analisada é igual a gente vai ter que descobrir, e não atende ao limite máximo de concentração, que é esse limite aqui. Atende, não atende, qual que é esse valor em mol por litro? Então, a concentração de ferro 3 e comparar com esse valor. Físico-química, faltou um tracinho aqui, né? Físico-química, físico-tracinho química, soluções, cálculos com concentração de íons. Essa conversão de concentração de um íon para a concentração do soluto já é uma coisinha um pouquinho mais difícil ali, que o pessoal acaba não estudando direito. Então, vamos lá. Análise da fórmula. Cloreto de ferro 3. Eu tenho um ferro para 3 cloros. Então, se eu tenho a concentração de cloreto, com essa fórmula aqui, eu consigo descobrir a concentração de ferro. Por quê? Para um ferro, eu tenho 3 vezes mais cloreto. Então, eu pego essa concentração aqui e divido por 3. Como que eu faço isso de um jeito racional, com análise dimensional, ou se você fosse fazer por regra de 3 aí, né? Então, vou fazer por análise dimensional. Eu tenho a quantidade em mol, né? 2,4 vezes 10 a menos 3 mol de Cl menos cloreto, mas não é em 1 litro. Eu não tenho mol por litro, ele não me deu no início. Ele me deu uma concentração de cloreto em mol por mililitro, porque essa quantidade de matéria, de cloreto, está em 200 mililitros de água. E aí eu não quero nem o cloreto em cima e nem o mililitro embaixo. Eu quero mol de ferro 3 em cima e eu quero apenas litro embaixo para eu chegar aqui na resposta. O que eu vou fazer? A primeira coisa é sair do mililitro e ir para o litro. Eu quero o litro embaixo. Se eu não quero o mililitro embaixo, eu vou multiplicar por uma conversão de volume. 1 litro tem 1000 mililitros. Corta o mililitro, ó. Mililitro em cima, mililitro embaixo. Eu posso cortar. E aí eu vou fazer essa conta, multiplicar por 1000, dividir por 200. Se eu fizesse apenas essa conta aqui, eu ia ter mol de cloreto por litro. Agora sim eu tenho mol por litro. Mas eu não quero mol de cloreto por litro, eu quero mol de ferro 3 por litro. Eu vou usar essa análise de 1 para 3 aqui agora. Eu tenho 3 mols de cloreto, e aí eu vou cortar o mol de cloreto em cima com o mol de cloreto embaixo, para 1 mol de ferro, pela proporção que está aqui. Então, vamos colocar. Eu tenho 3 mols de cloreto embaixo, corta com o cloreto em cima. Eu tenho 3 mols de cloreto para 1 mol de ferro 3. Essa é a proporção estequiométrica. Qual foi a unidade que sobrou em cima? Mol de ferro 3. Qual foi a unidade que sobrou embaixo? Litro. Aí fica 2,4 vezes 10 a menos 3 mol de ferro 3, tudo bem? Aí fica, na verdade eu já fiz a conta aqui. Fica mol de ferro 3 em cima e litro embaixo. Vamos fazer essa conta. Então, a gente tem 1000 em cima, 3 vezes 200, 600. 1000 dividido por 600, 1000 dividido por 600 é igual a 10 dividido por 6. 2,4 vezes esse 10 que sobrou dá 24. 24 dividido por 6 dá 4, né? Então, 4 vezes 6, 6, 12, 24. Então, você poderia fazer essa conta aqui com os valores que sobrou. 2,4 vezes 10 dividido por 6 dá 4. O 10 a menos 3 continua.
Então, a concentração em mol por litro do ferro 3 é 2,4, desculpa, 4 vezes 10 a menos 3 mol por litro. A gente tem 4 vezes 10 a menos 3 mol por litro? Tem, opa, tá aqui, alternativa D. A faixa máxima de valor tá em 10 a menos 4. Se você não sabe trabalhar direito com 10 a menos 3, com 10 a menos 4, a gente pega essa concentração de ferro 3 e passa para 10 a menos 4. Então a gente aumenta aqui o 4, vira 40, o 10 a menos 3 vai ficar um valor menor, né? Para ficar, se eu aumentei de um lado, eu tenho que diminuir do outro. Vai ficar 40 vezes 10 a menos 4, para quê? Para você comparar o 40 vezes 10 a menos 4 com o 2,7 vezes 10 a menos 4. Então, 40 vezes 10 a menos 4 é uma concentração maior do que 2,7 vezes 10 a menos 4. Então, está fora, não atende o limite de concentração permitido. Então, essa é a concentração em mol por litro que a gente chegou aqui, né, fazendo duas regras de 3, ou fazer essa análise dimensional bonitinha, que você corta o cloreto de ferro, o mol de cloreto, corta o mililitro e chega em mol de ferro por litro. A gente chegou nessa concentração. Aí eu passei aqui para 10 a menos 4 para comparar e vi que não atende ao limite porque está numa concentração maior. Alternativa D, questão média para difícil, indo quase difícil, tá? Porque quando tem essas conversões de mol de cloreto para mol de ferro 3 que a gente faz aqui, geralmente é uma parte um pouquinho mais dificinha de soluções. E ele ainda deu essa concentração de cloreto em mililitro. Então, para que serve, né? Tá servindo essa prova aqui para você ficar puto que você não tá tendo uma formação adequada, né? O colégio tá faltando professor, tá faltando pessoa de limpeza, tá faltando tudo. E você tem que ficar bravo porque tem que ter mais recurso para educação. A gente tem que ser contra cortes na educação, né? O nosso governador agora em 2023 está querendo cortar 9%, desculpa, 9 bilhões da educação para colocar em outras áreas tal, mas a nossa educação já está precisando de recursos, não um corte de recursos, né? Então, Tarcísio quer cortar recursos, a gente está precisando de mais professores aí para as pessoas se prepararem, né? Aprender química, física, história, sociologia, estudar e ter essa formação aí que está sendo cobrada no Provão Paulista, tá bom? Vamos continuar? Vamos para a próxima questão?